Alô, galera ligada aqui no De Olho no Jogo, uma boa sexta-feira a todo mundo. Conteúdo novo aqui no canal, desta vez para falar sobre Robinho, pois classifico a situação do meia como a mais difícil, a mais polêmica do Coritiba a ser tomada. Coritiba deve ou não deve renovar o contrato do meia Robinho? Por um lado, resposta positiva. Robinho entregou bons jogos ao Coxa durante o Campeonato Brasileiro 2022, durante a temporada 2022. Por outro lado, resposta negativa. Foi um jogador com baixíssima frequência e está prestes a completar 36 anos na próxima temporada. Antes de mais nada, aquele pedido tradicional para você se inscrever aqui no De Olho no Jogo, deixar o seu like no vídeo para ajudar o De Olho no Jogo nesse processo de reformulação a seguir crescendo dentro do YouTube. Essa discussão sobre o Robinho, eu cheguei a conversar durante a live da segunda-feira com o Fernando Rudnick, repórter do 12 Esportes, que foi o convidado do De Olho no Jogo na live semanal. E o Fernando também considerou uma questão difícil, uma questão polêmica, pois, inegavelmente, o Coritiba cresceu de rendimento quando teve Robinho nos seus melhores momentos. Por outro lado, essa parte da frequência ficou muito tempo entregue ao departamento médico, é algo que acaba depondo contra o experiente jogador. Naquela live, após ela já publicada, não mais ao vivo, não conteúdo ao vivo, a gente recebeu aqui no De Olho no Jogo a seguinte participação do Giovanni Lima, falando que não sabia quais jogos do Robinho que a gente estava vendo, porque o jogador não tinha muitas finalizações, não tinha muitos gols e não tinha muitas assistências. Como assim o Robinho estava jogando bem? A consideração do Giovanni não está errada, só que aí é preciso ter o um entendimento do que o Robinho vai entregar ao time. A característica dele é completamente diferente da característica do Regis. Por exemplo, o que acaba ilustrando isso, acaba sendo um resumo das características de cada um deles, o jogo da última rodada contra o Cuiabá. Claro, é um exemplo, mas acaba definindo ali um pouco, reforçando as peculiaridades que cada um deles vai entregar ao time do Coritiba. Cada um deles jogou um tempo. Regis começou a partida como titular, Robinho entrou no intervalo daquele duelo lá na Arena Pantanal. Claro, circunstâncias diferentes, contextos diferentes. Quando o Regis entrou, Cuiabá precisava pontuar para fugir do rebaixamento. O jogo estava 0-0. O Robinho já entrou num jogo 2-0, ou seja, um jogo condicionado. Mas, mesmo assim, tem dois dados que eu considero bem importantes. O primeiro deles, em toda a primeira etapa, o Regis pegou 8 vezes na bola. O Robinho, no segundo tempo, encostou 42 vezes na bola. Ou seja, isso já mostra uma grande diferença das características deles. O Robinho é um jogador que carimba a bola o tempo todo, tenta mudar a dinâmica da equipe, ora para acelerar, ora para cadenciar, ora para inverter, ora para ser vertical. O Robinho é um jogador que vai ditar o ritmo do meio campo do Coritiba. Teve aquela frase do Alex em 2012, 2013, que foi: o Robinho faz o time jogar para eu decidir. Essa acaba sendo a principal marca do Robinho, enquanto o Regis é para ser já esse jogador mais decisivo. Tanto é que, se o Robinho pegou 42 vezes na bola contra o Cuiabá, não finalizou nenhuma vez. Já o Regis, em apenas 8 toques que ele teve na bola naquela partida, acabou finalizando 2 vezes contra a meta do goleiro Valdo, talvez em toda a primeira etapa, o jogador mais perigoso do Coritiba naquela partida. Ou seja, são atletas com características aí bem distintas. Vale lembrar, o Regis tem contrato para 2023. É um caso diferente do Robinho. O Robinho fica sem contrato agora no fim dessa temporada. Então, é preciso ter em mente essa diferença do que cada um deles vai entregar para a equipe. O Robinho é um jogador que vai tentar fazer a equipe jogar, vai tentar mudar a dinâmica ali do meio de campo. A gente aqui no De Olho no Jogo, no início do Campeonato Brasileiro, chegamos até a colocar uma entrevista em que eu realizei com o Robinho, em que ele definia as diferenças dele, do Regis
e do Tony Anderson. Na ocasião, eram os 3 jogadores que disputavam a titularidade na meia cancha do Coxa. E o Robinho foi nessa linha, assim, enquanto o Regis é um cara mais presente na área, mais de tentar finalização, tentar assistência, o Robinho é o que vai preparar a jogada, aquela chamada pré-assistência. Então, são jogadores aí que, embora da mesma posição, com estilos bem diferentes. Além dessa questão da diferença do Regis e do Robinho, do que cada um deles vai entregar, eu acho que vale a gente ter em mente o seguinte, para esse debate que estou trazendo aqui no De Olho no Jogo. O Robinho, enquanto esteve à disposição, entregou bons jogos, tanto sob o comando do Morínigo, quanto sob o comando do Guto Ferreira. Na era Gustavo Morínigo, nesse mesmo Campeonato Brasileiro, para a gente falar apenas da Série A da temporada 2022, ele foi peça-chave no Coritiba em pelo menos 2 jogos, contra Atlético Mineiro e contra Fluminense. Nas 2 ocasiões, ele saiu do banco de reservas e ajudou a inverter o cenário da partida. Coritiba, nos 2 casos, perdia por 2-0, foi buscar pontos. Contra o Galo, terminou 2-2, um dos poucos pontos somados pelo Coxa fora de casa. Contra o Fluminense no Couto Pereira, virada para 3-2, é verdade, o Fluminense teve um jogador expulso, no lance que originou o pênalti, brilhou a estrela do Léo Gamalho, mas inegavelmente Robinho foi um jogador que mudou o rumo daquela partida. Então ele entregou bons jogos sob o comando do Morínigo no Brasileirão da Série A. Já sob o comando do Guto Ferreira, na reta final do Campeonato Brasileiro, também você vai encontrar bons jogos do Robinho, como, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, em que ele dá, inclusive, uma assistência e participa da jogada do primeiro gol, ele dá assistência para o gol do Fabrício Daniel e participa da jogada do primeiro gol do Aleph Manga, com um bonito passe para o Natanael. Contra o Ceará também tem uma participação bastante importante, dando outro bonito passe. Contra o Juventude, na única vitória fora de casa do Coritiba, enquanto esteve bem fisicamente, foi um dos jogadores mais lúcidos, se não o mais lúcido em campo. Então é um jogador que, na Série A, nesse nível de competição que o Coritiba vai enfrentar de novo pela frente, entregou bons jogos sob os 2 treinadores, sob o comando dos 2 treinadores que o Coxa teve na temporada. Só que o que depõe contra, e também é forte, e também precisa ser pesado, porque até aqui parece uma decisão fácil. Pô, se o cara tá jogando bem, melhora o time, por que não contar com ele? Ele fez apenas 19 jogos de 38 no Campeonato Brasileiro. E aí, o que é até pior do que ser apenas 19 jogos, a minutagem. O Robinho esteve em campo em 891 minutos no Campeonato Brasileiro. Não dá 10 jogos. É uma minutagem baixa, é algo que preocupa. E aí, volto para um assunto apresentado no início do vídeo. Em 2023, Robinho vai completar 36 anos. Será que a parte física ainda faz ele aguentar? Dá para apostar num jogador com essa idade tão elevada? Uma das tarefas que o Coritiba tem para o próximo ano é rejuvenescer esse elenco. Só que aí eu vejo o seguinte ponto. Esse rejuvenescimento vai vir até de certa forma natural, porque já está certo que o Léo Gamalho vai sair, já foi anunciado a saída do Léo Gamalho. O Egídio também já teve a saída dele anunciada. Henrique é um jogador que não está com muita pinta que vai permanecer no clube em 2023, e até mesmo o Luciano Castan tem a possibilidade de sair. Então, são 4 jogadores bastante experientes que estão deixando o clube, e é bem provável que o Coritiba vá buscar atletas mais jovens. Pode até não ser tão mais jovens assim, mas não serão tão experientes quanto esses jogadores. Então, esse rejuvenescimento vai acontecer. Para o Robinho, eu vejo isso tendo até um impacto positivo, que é a possibilidade do Robinho ser um dos líderes do elenco do Coritiba para 2023, porque todos esses nomes que comandam o vestiário do Coxa, como disse, estão de saída ou muito próximos de deixarem o clube. Hoje, o elenco do Coritiba teria ali o William Farias, o Jesus Trindade, o Gabriel de referências. Robinho é um bom líder, o Robinho é um cara que é bem quisto dentro do clube, conhece bem o Coritiba, experiente, vitorioso no futebol. Esse é um ponto que pode ser benéfico para ele nessa reformulação do elenco do Coxa Branca.
Mas mais do que essa parte da liderança, o que eu vejo de positivo para o Robinho? Para mim vai passar muito pela questão contratual do Regis. Se o Coritiba resolver apostar no Regis por uma escolha do Guto Ferreira de confiar no jogador, não vai ter espaço para o Robinho. Se o Guto Ferreira liberar o Regis para encontrar outro clube, chegar uma proposta que agrade ao Coxa e agrade ao Regis, vejo o Coritiba tendo capacidade, tendo a possibilidade de apostar sim no Robinho. Embora tenha esse problema da baixa frequência, é um jogador que não está entre os maiores salários do elenco e que tem entrega técnica além da liderança. Para essa posição, por exemplo, o Coritiba tem com contrato o Bosquilha, que é um jogador que também teve problema físico em 2023. Então, o que acredito que possa ser um caminho para o Coritiba, segurando o Robinho, liberando o Regis, segurando o Robinho. Usa o Campeonato Paranaense para dar a condição física ideal para o Bosquilha. Usa o Campeonato Paranaense para dar reais oportunidades ao prata da casa, Biel, que é um jogador que recebeu os primeiros testes aí no fim de 2021, alguns em 2022, mas ainda não recebeu oportunidades reais. Dá algumas dessas oportunidades no Paranaense para o Biel, vai precisar contratar pelo menos um jogador para o setor, que venha com aquela pinta de titular, e aí usa o Robinho em preparação. Não é que não põe o Robinho para jogar o Paranaense, mas não tem por que colocar o Robinho em 7, 8, 9, 10 jogos do Campeonato Paranaense. Põe ali só para ir movimentando, mas vai dando minutos para o Biel, vai melhorando a condição física do Bosquilha e até colocando esse jogador que deve ser contratado para ir se ambientando ao clube, vai usando o Robinho na boa. Para mim, o problema do Coritiba não é ter o Robinho, mas é depender do Robinho. Esse é um ponto aí que eu acho que vale a discussão. Por isso, apesar da idade avançada, apesar da baixa frequência, acredito que com o planejamento adequado, tirando ele do Campeonato Paranaense, não precisando ser dependente dele no Campeonato Brasileiro e até dependendo aí, fechando um contrato de produtividade, claro, vai depender de um acordo com o jogador, mas acho que pode ser um caminho interessante para o Coritiba seguir. Concorda comigo, discorda de mim? Pode mandar aí a sua participação aqui no De Olho no Jogo, se eu estou completamente maluco, não tem mais por que dar continuidade ao Robinho, é a vida que segue. Concorda comigo? Manda aí o que você acha do Robinho, se concorda aqui com um planejamento interessante, um custo-benefício, pode ser benéfico ter o jogador. No nosso grupo no Telegram, não é mais para membro, qualquer um pode participar. Coloquei aqui que seria tema de uma resenha, de uma conversa, de uma pauta aqui no De Olho no Jogo, a situação do Robinho. Tivemos algumas participações. O Fernando Tirol diz que o Robinho agrega muito ao time quando está em campo, muita entrega de qualidade, experiência. O problema são as lesões, mas é um jogador que pode entregar bastante e não vê no mercado opções melhores ao Coritiba. Entre Bosquilha e Robinho, Fernando Tirol é mais Robinho. Lucas Gomes, também numa linha parecida, vê o Robinho ainda em alto nível, sendo um jogador importante para o elenco. O problema são as lesões. Já o Leandro Bernardi concorda que o Robinho é um jogador importante, mas para o Coritiba. Em outros clubes da Série A não teria tanto espaço assim. Se o Coritiba quer ter vida longa na Copa do Brasil e mudar de prateleira, no Campeonato Brasileiro, precisa achar um jogador fisicamente mais prendado, um jogador mais confiável do que o Robinho. Se você tem interesse em participar do nosso grupo do Telegram, pode mandar aqui o pedido, pode nos procurar nas redes sociais. Agora não precisa ser mais membro aqui no De Olho no Jogo, não tem mais clube de membro. Para fechar todos os convites para vocês, o De Olho no Jogo agora está também presente no TikTok, além dos perfis no Twitter e no Instagram, estamos presentes também no TikTok com conteúdos exclusivos por lá. Siga então De Olho no Jogo também no TikTok, arroba olho_jogo. No TikTok você vai encontrar o perfil do De Olho no Jogo por lá também. Então, muito obrigado a todos. Comente aí o que você acha da situação do Robinho. Vale o debate, tem que permanecer, vida que segue para o Coritiba e para o Robinho. Deixe o seu comentário, vamos respondendo e marque na sua agenda, porque nessa semana tem Copa do Mundo a partir de domingo e teremos live aqui no De Olho no Jogo, uma live especial, inclusive na KTO.com, tendo muitas promoções, muitas cotações interessantes
relacionadas à Copa do Mundo. Para o jogo de estreia entre Catar e Equador, está pagando aí 2,3 para a vitória do Equador, que foi uma das boas equipes das eliminatórias sul-americanas. Já para a vitória do Catar, os donos da casa, 3,3. Entra lá na KTO.com, usa o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, uma boa Copa e comente aí, você seguraria Robinho no Coritiba ou procuraria alguma opção melhor no mercado? Quem seria essa opção? Falaremos aí mais sobre isso na sequência.